de agora. Obrigado a todo mundo, né, pela presença. Primeira coisa que eu preciso explicar é que vamos ter interpretação do Ian e Guilherme. Vocês deveriam ver um globinho onde vocês podem escolher entre inglês e português e vocês vão escutar só o idioma que você precisa ouvir. Então, espero que vá funcionar. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes por estarem aqui e Yolanda também por ter ajudado e a Sofia também por ajudar a coordenar este webinar. Então, o projeto para mim surgiu não com o Milton Santos, mas com outra pessoa, Josué de Castro, outro geógrafo brasileiro. Eu comecei a fazer um doutorado sobre ele e a história das ideias dele, o arquivo, o acervo dele em Recife e o desenvolvimento que ele elaborou sobre a geografia crítica, ou pelo menos ao antecedente da geografia crítica. E foi através dele que eu cheguei a Milton Santos, porque, obviamente, qualquer leitura da história da geografia brasileira vai te levar quase imediatamente ao Milton Santos. Não tem como entender a geografia brasileira do século XX sem ler Milton Santos. Então, eu cheguei nele como um sucessor de Josué de Castro e eles se conheceram e ele falou que ele achava que o velho Josué era um gênio. E então tinham isso. Então eu uso a relação deles como um filtro para entender a geografia crítica e a geografia brasileira. E me trouxe ao Milton Santos de forma diferente, porque me deu conta da ideia da centralidade da tradução como um problema e como dinâmica para pensar na geografia anticolonial e como descrever e reimaginar as categorias de espaço e natureza que o pensamento geográfico do mundo anglófono pensa. E por isso que eu pensei que a tradução é chave. Então, eu comecei a escrever sobre a tradução bastante, em termos do legado de ideias do Josué de Castro, mas eu comecei a me frustrar, porque eu estava apenas escrevendo sobre a tradução, em vez de eu mesmo praticar a tradução. Então, depois de ter terminado, ou quase terminado o meu trabalho sobre Josué de Castro, comecei a fazer o meu trabalho sobre Milton Santos e eu resolvi fazer de outra forma diferente. Então, em 2019, eu passei a maioria do ano muito devagar, passei este ano traduzindo este livro maravilhoso. Isso me levou a um conhecimento diferente sobre Milton Santos, com conhecimento pessoal e as referências mais profundas dele, a cadência, a poética dele. Isso foi fascinante como processo e me levou a outros projetos de tradução, inclusive uma colaboração com Alex Hatz sobre a Beatriz Nascimento, a antropóloga negra brasileira, a ativista. Então, depois da tradução, como eu falei, eu cheguei a um conhecimento pessoal de Milton Santos e desde ter terminado,
eu desenvolvi uma maneira diferente de entendê-lo. E depois de ler o Milton Santos, a sua maneira de pensar é uma maneira muito social de desenvolver o pensamento crítico. Ele convive com as pessoas que ele estuda, então ele tem um diálogo dinâmico com com este mundo intelectual. E aí eu cheguei a entender isso depois de ter terminado o projeto. Mas a segunda coisa é que eu cheguei a um conhecimento melhor porque um, Dialogues in Human Geography organizou um sistema de revisões ou comentários sobre o livro e me levou a um mundo ao redor dele também, e as pessoas que leem o trabalho dele e que trabalham e estudam o trabalho dele também. Então, é só isso que eu gostaria de dizer antes de apresentar estas pessoas com quem eu estou em diálogo para falar sobre o Milton Santos. Então, eles são, eu vou nesta ordem aqui, Mariana Lamego, estou tentando lembrar as instituições de todo mundo. Ela é da UFRJ e ela já escreveu vários livros. Eu conheço ela como acadêmica e é uma historiadora da geografia brasileira, mas ela é muito além disso. Depois, Alex Hatz, que, como eu falei, é um acadêmico incrível sobre feminismo negro no Brasil e trabalha na Universidade de Goiás, no Nordeste do Brasil. Ele é também um poeta maravilhoso. E depois a gente vai falar com Kaneshka Guangwa, que da Universidade de Toronto. E ele tem uma variedade enorme de abordagens sobre arquitetura e também a filosofia marxista, numa perspectiva geográfica. E esperamos que vamos ter Rafael Santos dos Anjos, porque ele deve estar com algum problema técnico para entrar aqui no webinar. Ele é um dos principais acadêmicos brasileiros sobre espaços afro-brasileiros. Ele é da Universidade de Brasília e também da Bahia. Então, esperamos que ele possa também participar. E, por último, Michelle Buckley. Tem sido um prazer trabalhar em cima desta revisão sobre o meu livro. Ela também trabalha na Universidade de Toronto e trabalha com assuntos de trabalhadores e também, e infelizmente Mike Conde, que ia participar, infelizmente não consegue participar hoje. Mas eu acho que temos várias perspectivas aqui. Então agora vamos falar para a Mariana e ela vai, todo mundo vai falar para entre 5 e 7 minutos, depois vamos ter uma conversa e depois a gente vai abrir para perguntas. Muito obrigada, Atia, é maravilhoso estar aqui e também ótimo conhecer a Michelle aqui e é ótimo ter os comentários dela. Aqui eu tenho o livro, um livro maravilhoso que eu ando lendo, eu tenho comigo durante mais de 20 anos. Então, é um prazer estar aqui e poder conversar sobre isso. Também gostaria de agradecer
a vocês para fazer um evento multilingual. Acho que deveríamos comemorar qualquer possibilidade, porque é uma alternativa para a comunicação científica. My talk here in Portuguese. Bom, para contribuir nessa discussão de hoje, eu queria abordar 3 aspectos que eu procurei contemplar no texto que está publicado no Fórum Dialogues in Human Geography, sobre a tradução que foi feita pelo Archie da obra de Milton Santos, Por uma Geografia Nova, For a New Geography. Bom, o primeiro aspecto que eu queria destacar é que Por uma Geografia Nova não é apenas um livro sobre a história da geografia, ele é, ao mesmo tempo, um livro que é parte da história da geografia. Ele se soma à lista de obras elaboradas ao final da década de 70 e início dos anos 80, no Brasil, que propõe novas narrativas da história disciplinar, ao mesmo tempo em que é reconhecida como um influente registro histórico da emergência da geografia crítica no Brasil. Entretanto, diferentemente de textos escritos por autores como Manuel Corrêa de Andrade, Nelson Werneck Sodré, Carlos Walter Porto Gonçalves e Rui Moreira, Por uma Geografia Nova foi escrita por um geógrafo em exílio. Essa circunstância singular, somada às interlocuções que teve em sua experiência fora do Brasil e sua vivência pessoal como um homem negro, latino-americano no continente europeu, atravessam a todo momento a escrita de Milton Santos. Seu texto expressa sentimentos e desejos de um geógrafo brasileiro no final dos anos 80, ao reconhecer uma crise na identidade disciplinar sem precedentes. Para Milton Santos, o flerte com a geografia quantitativa havia empobrecido a prática e a capacidade de geógrafas e geógrafos brasileiros de analisarem a dura realidade das desigualdades regionais no país. Seu argumento é que a geografia brasileira permaneceu isolada dos debates das ciências sociais e humanas, perdendo assim o seu maior tesouro conceitual, o espaço. Seu ambicioso projeto, em suas próprias palavras, na introdução do livro, é chegar a uma geografia crítica que forneça, ao mesmo tempo, uma explicação da realidade espacial e os instrumentos para sua análise. E se o livro foi produzido em circunstâncias singulares, assim também foi sua recepção. Por uma Geografia Nova foi trazido ao Brasil como manuscrito por Milton, que retornou em 1977. A primeira aparição pública de Milton Santos na Academia Brasileira ocorreu durante o famoso Congresso da Associação de Geógrafos Brasileiros, a AGB, de 78. Por uma Geografia Nova foi recebida naquele ano como uma luz no fim do túnel por uma nova geração profundamente engajada com posições críticas em relação à geografia do status quo. A saga do retorno de Milton Santos ao Brasil é contada e recontada, reforçando a implicação do livro nas transformações que se seguiram nas práticas da geografia brasileira, especialmente a partir dos anos 80. O segundo aspecto que eu desejo ressaltar aqui, hoje, é que Por uma Geografia Nova carrega a responsabilidade de dar o tom das críticas à geografia quantitativa, devido justamente ao seu impacto na geografia brasileira. Santos, em seu texto, no capítulo sobre a geografia quantitativa, acusa de um retrocesso, negligenciando qualquer possível contribuição ao legado. A posição de Milton Santos contrasta amplamente com um entendimento compartilhado na geografia anglo-americana de alguns dos legados da Revolução Quantitativa, como, por exemplo, a significativa preocupação teórica e metodológica e a atenção ao espaço e ao movimento. Questões essas que o geógrafo Tim Crosswell vai apontar no seu livro de 2013. Ao condenar a geografia quantitativa como uma involução que matou o futuro, segundo suas próprias palavras, Santos ajudou a consolidar uma caricatura da geografia quantitativa, que inclusive foi objeto da minha pesquisa no doutorado. O que se viu, a partir de meados da década de 80, foi o fechamento da caixa preta da geografia quantitativa para colocar em termos laturianos. No entanto, ao contrário dos exemplos de Latour, em que o processo de black boxing esconde a complexidade interna da ciência para exibir apenas seus resultados bem-sucedidos, no caso da Revolução Quantitativa na geografia brasileira, o processo de black boxing a transformou em um completo fracasso científico-social,
ou ainda em um projeto infame. Por fim, o terceiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui é sobre a importância da tradução de Por uma Geografia Nova para o inglês. Essa tradução ela possibilita que uma nova comunidade interpretativa possa conhecer a obra em um outro contexto de recepção. Diferentemente do nosso contexto, onde Santos foi ouvido e vem sendo estudado como uma voz poderosa e hegemônica, sua circulação internacional está associada à ideia de uma voz do Sul, um autor que se soma aos esforços da descolonização da disciplina. Publicar esse livro em inglês contribui na subversão da velha geopolítica do conhecimento, onde as teorias são supostamente produzidas no Norte para serem aplicadas no Sul. Ao trazer Por uma Geografia Nova a um novo público, a novas interpretações e a novos debates, a tradução de Archie expande a própria geografia desse livro tão vital, uma geografia que começa fora, que é recebida aqui e agora pode ir para fora de novo. E eu espero que esse livro e que essa tradução continue a cruzar o meu caminho e o caminho de muitas mulheres e muitos homens interessados nas práticas e nas ferramentas da geografia, de uma geografia crítica que permanece sendo fundamental. É isso. Muito obrigada. Many thanks. Muito obrigado. I'd just like to welcome Professor Rafael Sazio. Dar as boas-vindas ao professor Rafael Sazio, a dos Anjos. Olá, Asher. Olá, colegas, todo mundo. Está funcionando aí? A tradução me faz só um sinal. Ok? Então, tá bom. Tá bom. Então, agora daremos a palavra ao Alex. Alex? Não? Tá bom. Eu quero cumprimentar todas as pessoas presentes nesse evento, na mesa redonda, principalmente quem organizou, na pessoa, né, do professor Art Davis, um colega de trabalho, e né, todas as pessoas que estão assistindo. Eu não sou geógrafo de formação inicial, né? Sou arquiteto e também sou antropólogo. Estudo pensamento de intelectuais negras e negros no Brasil, ou também oriento pesquisas nessa área, né? E Milton Santos eu já lia quando saí da arquitetura para a geografia. 10 anos depois de Por uma Geografia Nova, eu conheço a geografia acadêmica em 1988 e conheço uma geografia, portanto, bastante preocupada com as questões sociais, e no caso do departamento em Fortaleza, no Nordeste, uma preocupação com questões, inclusive, indígenas e comunitárias, o que foi para mim muito importante, porque na arquitetura eu não via nada disso, não tinha uma análise do espaço urbano, nem dessas comunidades com profundidade, né? E quando o Milton Santos escreve, né, Por uma Geografia Nova, isso já foi colocado, né, pela professora Mariana, que escreve no exílio, ele chega com 4 livros para apresentar no Brasil, né, e sabendo do Congresso da AGB, da Associação dos Geólogos Brasileiros, em 1978. Né? Então, é um livro que é uma auto-encomenda, né? A necessidade de escrever pensando na coletividade geográfica, né, que ele estava antenado, no sentido de saber que essas mudanças, essas transformações iam ocorrer, né, e da participação dele individualmente. Né. Isso é reconhecido por várias
para os historiadores da geografia, os geógrafos também. Eu vou tratar um pouco da produção e recepção do livro, né? E também de um Milton Santos, geógrafo negro, que nós reivindicamos, né, em um movimento que agora toma nome de Geografias Negras no Brasil. É algo que não sei como ele perceberia, mas eu vou fazer um pequeno depoimento mais à frente. Então, ele elabora o livro no final do exílio, né? O exílio foi 13 anos. Durante esses 13 anos, ele publicou 7 livros em francês, alguns foram traduzidos, mais de 25 artigos em revistas, principalmente francesas, ou seja, quase 2 artigos por ano. E ele costuma dizer que o exílio foi tranquilo, né? Ele viveu em 7 cidades, em 7 países diferentes, enquanto, por exemplo, intelectuais brasileiros, também exilados, viveram 5, 10 anos na França, né? Ele não teve esse apoio. Ficava a cada 2 anos num país, numa cidade, numa universidade, tinha que partir para outra, né? Eduardo Said fala que o exílio é sempre traumático, né? Então, o professor Milton diz que não, né? Mas não é uma questão de contrapor a ele, ver de outra forma, né, o que ele passou, o que ele viveu, né? E porque essa alta produtividade tinha vários sentidos, né? Um deles é de urgência de compreender o mundo dos anos 60 e 70, o terceiro mundo, né? Durante a Guerra Fria, e essas cidades que crescem muito na América Latina, na Ásia, na África, no Brasil, né? É um crescimento muito grande dessas cidades do terceiro mundo, com bastante pobreza, subdesenvolvimento, né? Então, uma urbanização que nem sempre é, né, adequada para os habitantes, né? E, como eu disse, né, o Iraporta no Brasil ele tinha 4 livros para publicar, né? E 3 traduzidos e o inédito, né, por uma geografia nova. E essa divulgação acontece no Congresso de Geógrafos em Fortaleza, em julho de 1978, né? Que é o marco da chamada virada crítica ou virada radical, né, da geografia brasileira, muito marcada por uma geografias tradicionais, né, de leitura francesa, de Lablache, outros e outros, mas também nas instituições, né, de pesquisa, de intervenção, a marca da geografia chamada de quantitativa, né? Esse período de chegada de 1978 é um período de reorganização de movimentos sociais, retorno de vários exilados, como Abdias do Nascimento, militante negro, né, que chega também produzindo livros, chega também com um livro novo, né, que é O Genocídio do Negro Brasileiro. Ou seja, são intelectuais que estão pensando o país de ângulos distintos. Enquanto isso, o movimento está se organizando no Brasil, tendo pela primeira vez pessoas negras na universidade, numa certa quantidade, para formar grupos, né? Eu chamo de movimento negro acadêmico. E Milton Santos, durante um tempo, não se vinculou a esses movimentos, mas no material de pesquisa que eu encontro, há convites para ele. Tem um curso que Abdias do Nascimento ministra, que teria uma palestra de Milton Santos chamada Espaços Negros, em 84, mas não é possível saber se essa palestra foi realizada, né? Cabe pesquisa no acervo do Milton Santos, no acervo de Abdias do Nascimento, mas já era o Milton Santos falando da questão racial no Brasil, né? Que
durante um bom tempo, as pessoas que trabalhavam com o pensamento de Milton Santos diziam que ele não trabalhou a questão racial, né? E não era bem verdade. Ele tinha resistência a ser identificado só por essa dimensão racial, a dimensão do corpo, e também ele tinha uma resistência a ser militante de organizações, porque ele achava que na militância limitava o intelectual, né? Essa geografia chamada de crítica radical, de base marxista, né, que tem várias tendências ou vertentes, hoje é bastante modificada. Alguns consideram que ela é a teoria hegemônica, a vertente teórica hegemônica no Brasil. Eu tenho dúvidas, porque a geografia cultural, outras geografias sendo feitas, algumas delas que continuam com essa referência, né, dos primeiros tempos de geografia crítica, mas com outros temas, com outras, por exemplo, a questão indígena e quilombola, né, Marum, discutindo território. Isso não era comum, mas é possível discutir via geografia crítica, por exemplo, né? Mais importante é que ele pensava, como outras pessoas pensavam, a ideia de terceiro mundo, né? Hoje não é mais usada essa expressão, né? Mas seria os mundos colonizados, né? Né? Da América Central, do Caribe, da América do Sul, África e Ásia. Inclusive, há uma coletânea muito interessante de mulheres terceiro-mundistas, né? Essa ponte Minhas Costas, né? This Bridge My... como que é? E do qual participa Glória Zaldúa, Bárbara Smith. Então, é uma articulação de mulheres negras e ticanas, e coisa que não está exatamente no livro, mas assim faz parte do conjunto. Numa entrevista posterior, Milton Santos diz: eu sou um terceiro-mundista, né? E aí, como eu disse, ele faz outros trabalhos, desenvolve temas sobre a cidadania, fala que os pobres, as mulheres e os negros têm cidadanias mutiladas, né, cidadanias incompletas, e aí coloca a questão racial, a questão do corpo, nos textos dos anos 1990, em entrevistas, e é por isso que nós, no movimento de geografias negras, reivindicamos ele como um autor principal, não talvez o mais antigo, tem outros aí que não eram um geógrafo de formação, mas de 1950 para cá, principalmente com o livro Mariane, preto e branco, de 1960. Então, por isso que eu dei o título da minha resenha de Por uma Geografia Nova, a Geografia Negra. É isso. Kenny. Eu devo começar? Então tá. Primeiramente, muito obrigado a ti e a Michelle também por me terem convidado para participar e também escrever uma resenha sobre este livro maravilhoso. Então, eu estou aqui como um não especialista nesta mesa. Eu já li estes dois livros dele, A Natureza do Espaço, e também outros ensaios dele que estão disponíveis em inglês
Então, como o Alex disse, eu também sou do terceiro mundo, mesmo agora residindo em Toronto. A minha consciência política começou em Sri Lanka. Eu fiz uma faculdade também de arquitetura, me ajudou com o pensamento crítico, etc. Então, quando eu comecei a ler este livro, eu senti uma conexão imediata com o Milton Santos. É como se fosse, mesmo sendo de lugares bem diferentes do mundo, eu senti uma conexão, como se tivéssemos amigos íntimos. E a base desta conexão, para mim, é o que o Alex Hart falou, é este terceiro mundialismo. Então, eu achei isso muito interessante, porque no ambiente contemporâneo acadêmico tem muita conversa sobre a descolonização, etc. Mas eu achei Milton Santos diferente. Há muitas pessoas que eu acabo encontrando nestes discursos sobre descolonização, não só na disciplina da geografia, mas em outras disciplinas também. Então, eu pensei, o que poderia ser essa diferença, este diferencial com ele? E, para mim, é a sua preocupação fundamental com a perspectiva dele do Brasil e também a parte do Brasil, a região do Brasil de onde ele vem, sobre o subdesenvolvimento. Então, ele é um geógrafo que tem uma preocupação com os problemas do projeto do desenvolvimento, vamos dizer, ou vamos dizer o desenvolvimento numa direção socialista para o terceiro mundo. Então, e esta preocupação e orientação dele política e filosófica também torna ele não apenas um crítico do colonialismo, mas também do imperialismo e os danos contínuos do imperialismo. Por exemplo, no idioma, linguagem marxista antiga, a gente falou sobre a combinação de desenvolvimento e imperialismo. Então, esta preocupação se observa ao longo do trabalho dele, da obra dele. Então, isso foi o que mais me impactou. Sem ser especialista, como eu falei, mas ao mesmo tempo conseguindo estabelecer uma conexão profunda de outro lugar do mundo com a obra dele. Então, de uma certa forma, por causa destas preocupações dele com o subdesenvolvimento e o projeto de desenvolvimento em si, dentro da teoria do imperialismo, isso torna ele um internacionalista verdadeiro, na minha opinião. E um cosmopolita radical. E isso me impressionou porque eu acho que congelou o professor Kanishka. Não estou vendo o professor Kanishka. Quer dizer, ele congelou. Não, voltou. O que Edward Said falou de orientalismo, etc. Então, uma resposta muito popular na área de planejamento, geografia, etc. É basicamente rejeitar
Europa. E dizer, nós precisamos de conhecimento de lugares não europeus, do sul global. Então, isso é uma preocupação grande, mas eu acho que o Milton Santos me oferece me mostra uma abordagem quase esquecida de lidar com este problema. Ele não é uma pessoa basicamente ele gosta muito de ler Sartre e Althusser e outros filósofos europeus. Então ele não é tímido com relação a essa abordagem com literatura europeia e conceitos chaves filosóficos sobre formação social, sobre totalidade, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba apropriando aquelas ideias do seu ponto de vista terceiro mundo mundialista, vamos dizer. E acabamos sendo enriquecidos pelas viagens dele, pelas experiências que ele teve. Então, eu diria que é uma apropriação interessante dos maiores recursos de pensamento europeu, mas para finalidades anticolonialistas e anti-imperialistas. Então, para mim, ele é um modelo para lidar com estes problemas sobre a hegemonia do Norte, a teoria do Sul. Eu vi em alguns cursos e até revistas onde eles resolvem nunca mais publicar homens brancos. Apesar de ser um homem negro, Milton Santos não era tão bobo de ignorar Hegel, Sartre, etc. Ele leu os livros deles, mas de uma forma que ia beneficiar pessoas que sofreram sobre o desenvolvimento do capitalismo no mundo. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas eu já ultrapassei os meus 5 minutos. Então, como intelectual, o que eu acho admirável no Santos é a sua abertura intelectual e criatividade também. Ele pega conceitos de vários lugares, fontes, mas ele acaba fazendo o que ele quiser com aqueles conceitos para chegar a insights, muitas vezes radicais, sobre o significado do espaço para políticas radicais. Então, eu vou terminar aqui. Muito obrigado. Vamos agora passar para Rafael. Por favor, a palavra é sua. Uma palavra inicial de agradecimento grande, eu acho, e a professora Michele, por esses meses, né, desde o ano passado, 2021, que estamos nessa empreitada, a energia de Milton Santos presente há mais de ano entre nós. E, então, é um prazer grande estar aqui e com os colegas todos aqui, o Alex, parceiro de muitos anos, vizinho de Brasília há muito tempo, vizinho agora eu estou em Salvador, estou aqui na UFBA, passando uma temporada, então é isso. Eu fiquei pensando, acho, o que eu escrevi e o que eu podia trazer aqui hoje. Eu separei umas imagens, porque o Milton Santos usou imagens, mas na sua reta final. Então, os escritos nos levavam sempre a imaginários fantásticos. Eu vim trazer umas imagens, porque é uma maneira também de trazer o Milton Santos com elas. Vou abrir aqui rapidamente uma apresentação. Aqui mesmo, eu estou aqui, tela 1.
Compartilhar. Compartilhar. Vejam aí, por favor, se a apresentação do início. Bem, eu vou falar de um Milton Santos, um homem afro-brasileiro. Por que eu chamo afro-brasileiro? Porque o que eu estou dizendo é que ele é de matriz africana, descendente direto da ascendência africana, mas nasceu no Brasil. Ele podia ter nascido em qualquer lugar outro da América. Toda a América escravocrata tem o que hoje chamamos afrodescendente. A Europa também. A Europa extinguiu, quer dizer, Portugal. Cadê os descendentes? Extinguiram. A Europa extinguiu a matriz africana ao longo dos séculos, né, do processo de globalização, lá do século XV. Então, eu gosto disso, né, um afro-colombiano, um afro-venezuelano, eu dou uma identidade, dou um pertencimento que eu acho que é algo que tem a ver com o que Milton Santos fala. Eu vou falar também de umas conversas aqui, esse é o mapa da diáspora, de um Milton Santos que pensava em globalização, de um Milton Santos que nasceu na Chapada Diamantina, se formou em Direito em Salvador, a metrópole mais africana do Brasil, naquele momento histórico, porque o Rio estava meio tinha uma periferia mais africana. O centro do Rio era Doxiade, Agache, era aqueles projetos europeus. Mas Salvador, o centro de Salvador, era profundamente africano. As fotos de Caribé, de desenhos, as fotos de PRVG mostram que era Salvador. Então, Milton Santos estava nessa onda, com acesso a uma intelectualidade baiana. Então, Milton Santos, que formado em Direito, com abertura geográfica, aí não vai ter como o trabalho dele vai refletir esse fundo desse ser humano com a conexão no mundo e sabendo o quê? Das leis, até onde ele vai, até onde ele não vai. O que tem direito, o que não tem direito. E o Brasil, esse gráfico que está aí, né? O mais africano das Américas. O Brasil tem um lugar particular. Não é à toa que implementou aqui com sucesso o escravismo industrial. Isso o Milton Santos viveu na pele, porque ele aprendeu a ler uma escola dentro de casa. Então, ele sabia a herança da matriz africana, da escravização, que a gente pode dizer o quê? Um sistema econômico, político, legal, social. Social porque atinge todas as dimensões, educação, etc, etc. Vale a pena também lembrar, se ele pega a juventude dele, a infância dele, a formação territorial brasileira tem de fundo escravização. Ele pegou a República Escravocrata, o Brasil escravocrata republicano, o século XIX, século XX. O primeiro censo do Brasil, feito há 150 anos atrás, que é o projeto de embranquecimento, é algo muito importante, porque ele vai se deparar sempre com isso, como eu me deparo, como alguns de vocês aqui se deparam, com uma universidade branca, excludente, escravocrata e que não tem lugar. Nós temos 7 constituições, porque isso é importante, pelo Milton Santos, advogado que cuidava do geodireito. Se eu pego, por exemplo, a palavra território, terra, está presente em todas as constituições. Olha como é. É um conflito permanente na nação. A palavra quilombo está apenas na última Constituição. Os quilombos estão aqui desde o século XVI. Milton Santos sabia das leis, sabia de todas as constituições, sabia que é uma constituição eugênica, a maior parte delas, e o trabalho dele reflete esse saber de fundo, quase sempre. Outro componente importante na sua obra. Entendemos que o Brasil é um míope, vive uma miopia secular de não querer ver quem somos, por essa herança escravocrata de apagar. Isso se dá no primeiro 6 componentes estratégicos, que o primeiro deles é esse, não olhar para a diáspora. Não olhar para a diáspora é uma maneira de o quê? De invisibilizar, por exemplo, na universidade, quem é negro, quem é negra. Está aqui, ok. Mas seu lugar é lá. É uma batalha diária, é uma batalha de décadas, é uma batalha de muito tempo.
Isso em várias instâncias. Na universidade, que é a casa que eu transito. E que ele transitou em outra época. Alex falou muito bem. Por que ele não achou emprego no Brasil, nem fora do Brasil, pongando de país em país, ou no Brasil, Rio de Janeiro, não sei o quê, até que foi para São Paulo? Essa história precisa ser contada. É o fundo desse livro. 1978, o cara chega aí. E aí? Vamos lá. Importante, então, esses pilares, né? O Brasil não quer olhar para a diáspora, o Brasil, uma política de embranquecimento em curso, há 150 anos, virou o país mais pardo do país. Ou seja, nós temos um problema de identidade imensurável. A desigualdade socioespacial, que é um fundo permanente do trabalho dele, nós somos o país mais desigual do mundo. O não lugar na política, ele apoiou alguns políticos, PCdoB, etc. e tal, porque sabia que precisava de um lugar lá. O Estado repressor policial, ele várias vezes. Quando ele fala que a solução está na periferia, é porque lá também é o lugar do extermínio, porque de lá vem a solução. E aí ele fala também da educação, a invisibilidade da educação. A geografia, por exemplo, está a serviço de quê? A maior parte do tempo da geografia brasileira está a serviço do Estado, assim, a geografia conservadora. Vários colegas aqui trataram disso com propriedade. Então, esses fundos, que são profundamente contemporâneos, do agora, Milton Santos tratou muito bem em seus escritos. Ele não fez mapas, mas ele colocou muito bem nas suas escritos, nas suas citações. Tem aqui dois Brasis, um Brasil colonial, imperial, lá onde tem produção de borracha, produção de açúcar, boiada, ouro, diamante, algodão. Brasil colonial, imperial, que continua agroexportador. Então, essa agroexportação não é de agora, ela é de 5 séculos. E a estrutura brasileira, que está do lado, da população atual. Então, veja, sem ser grandes analistas geográficos, de análise espacial, o Brasil congelou. O Brasil continua com estrutura espacial profundamente colonial. E não é à toa que a mentalidade do Brasil hoje ela está 50% cada de um lado. Então, o Brasil se expressou, uma parte da nação brasileira continua profundamente colonial. Isso, então, além do espaço, tá, as mentalidades, e as eleições é um reflexo claro disso, evidente disso. Materializa essa estrutura espacial. Bem, nós temos então hoje a complexidade, a encruzilhada do Brasil. O Brasil do passado, que ninguém quer olhar, várias conexões. O Brasil mais africano, em todos os componentes, em todas as partes da nação, lutando pela visibilidade e a inserção. Olha, o Ministério dos Povos Tradicionais. Quantos séculos para agora temos um ministério? É sintomático. E o Brasil do agora, contemporâneo, com várias diásporas, diáspora do candomblé, diáspora da capoeira, diáspora da nossa geografia, diáspora refluxo, a lei do retorno. Eu vou no Rio de Janeiro, eu vou em São Paulo, tem bairro de congoleses, de angolanos. Em Brasília, tem bairros do povo do Togo, que veio na Copa do Mundo, da Dilma ainda, e estão lá, formou um bairro, falam uma língua particular, já se abrasileiraram. Quer dizer, essas novas diásporas, o Brasil não resolveu o triângulo de 5 séculos, que o Milton Santos fala muito bem. E nós já estamos com mais complexidade. Então, esse é o desafio do Brasil agora, que aí a geografia do Milton Santos, escrito em vários livros, e sobretudo esse livro que o professor Asher retomou com muita propriedade, resgata que precisamos incorporar no processo de planejamento, de ordenamento do território brasileiro, as ideias de Milton Santos. Elas estão profundamente pertinentes. Essa é a hora onde nós podemos ter reparação, compensação, reabilitação. Aí entra tudo. Entra o urbanismo, entra a geografia urbana, entra a geografia rural, entra a geografia na sua totalidade. Eu vou pegar aqui só um exemplo, já perto de fechar. Se eu pegar a situação dos quilombos, por exemplo, nós temos aqui a Fundação Cultural Palmares, mesmo descaracterizada, lá tem uma base de dados espaciais que é estratégica para o país. Se eu vou lá no Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que tem o quê? 12 anos, 13 anos, eu vou encontrar lá o quê? Pistas concretas para um ordenamento territorial no Brasil. Se eu vou no 20 de novembro, que é daqui a alguns dias, onde a nação deve parar
ou deveria parar para refletir sobre o quanto o nosso ordenamento, o quanto nossa sociedade é ainda preconceituosa, e aí isso explica o racismo estrutural, essas todas as coisas podem mudar. Eu posso integrar isso tudo com o quê? Com o que existe no Estado. Eu tenho aí um selo quilombola, por exemplo. Se eu pego esses 6.000 territórios quilombolas, todos eles são produtores de algo, e nele tem um selo, os quilombos entram na economia formal do país. E aí a economia quilombola não é um problema. A economia quilombola é uma solução para o país. O Milton Santos dá pista sobre isso e vários. Os terreiros são soluções para o Brasil, não são problemas. Então tem toda uma geografia que precisa ainda ser incorporada, de fato, na governança brasileira. E aí só precisamos de quê? Oportunidade política, espaço político, para poder implementar essas ideias. Bem, o que é que eu acho? Esse Brasil africano aí que o Milton Santos trabalhou sempre, eu vejo que ele precisa ser visto. É o primeiro passo esse. Se eu visto, ele entra no sistema. Entra no sistema, entra na lei. Ele é oficial. Ser honrado, aí respeita a ancestralidade. O Brasil não gosta de respeitar a ancestralidade. E eu tenho espaço. Se eu tenho espaço, eu tenho território. Né? E isso é muito bom. O Milton Santos, lá, já nas últimas 5 anos antes dele partir, ele escreveu um negócio que eu gosto muito, sobre ação. A ação é sempre presente. Não existe ação passada nem ação futura, a ação é sempre presente. E a ação resulta de escolhas. O que eu vou fazer? Que direção eu vou seguir? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, colaborando nessa conversa esperta. Obrigado, Asha. Michel, agora eu dou a palavra a você para irmos para a nossa última apresentação. E os participantes poderão fazer as suas perguntas também. Então, Michel, lhe dou a palavra. Muito obrigado por todas as discussões enriquecedoras. Eu queria começar agradecendo a todos os revisores, Rafael, Alex, Mariana, Krishka, pelas suas resenhas no fórum. O seu material já está disponível online, mas elas serão publicadas na edição deste mês. Então, é um bom momento para estarmos aqui juntos. E muito obrigado também ao Archie por conversar conosco sobre a oportunidade desse fórum. Mas é muito legal também termos um painel para conversar sobre isso. Eu sou editora, mas eu também estou aqui na Universidade de Toronto, onde Milton Santos tem um histórico. Eu dei uma olhada na nossa biblioteca e encontrei, não sei se dá para ver aqui na minha tela embaçada, mas esse daqui são palestras de 1972 e 1972 de Milton Santos aqui na Universidade de Toronto. Então, esse material foi publicado. Isso me fez pensar sobre quanta circulação esse livro teve no nosso departamento nos últimos 30 anos. Então, é uma honra ter esse livro aqui na minha mesa hoje em dia. Então, ele esteve aqui como palestrante visitante em 1972 e 73. Isso nos leva a várias perguntas que esse fórum aborda. No Dialogues in Human Geography, basicamente, esse fórum é excepcional de várias formas. É a primeira vez, pelo menos de acordo com o meu conhecimento, que nós estamos exibindo um livro que não é novo, que é um livro que já foi escrito há algumas décadas, só a tradução que é nova. É a primeira vez que nós exibimos um livro cujo autor não está presente para conversar conosco. E é a primeira vez que nós recebemos submissões em idiomas que não inglês. Então, esse é um fórum inovador por causa disso. Eu gostaria de agradecer a todos os acadêmicos que decidiram escrever sobre esse assunto. Como vocês devem saber, no Dialogues, nós geralmente não pedimos para as pessoas fazerem resenhas, resumindo o livro, mas pedimos para as pessoas pensarem sobre aquele livro em relação ao seu próprio trabalho. Então, o que os respondentes fizeram para esse fórum foi incrível, porque pela primeira vez nós tivemos uma visão geral do livro e também tivemos um histórico do livro e de suas viagens.
e também obtivemos comentários sobre o próprio autor e sua vida, assim como tivemos comentários sobre o próprio livro. Então, esse conjunto nos dá mais do que apenas um fórum de livro normal. Para mim, uma das partes mais importantes disso, como editora, e isso não se aplica a outros periódicos, mas eu acho que a tendência é fetichizar a novidade e novas ideias. Isto é, e as novas ideias geralmente são um livro recentemente publicado. E quando há retrospectivas sobre livros, isso geralmente vem de livros que tiveram já uma circulação na geografia norte-americana. Então, às vezes, há uma celebração revitalizada de livros que talvez hoje fazem parte do cânone. Então, o que isso faz para nós é destacar as maneiras como o trabalho do Milton Santos foi tão importante ao redor do mundo. E, ao mesmo tempo, houve um certo silêncio em relação ao seu trabalho na geografia do norte. Então, e eu falo da minha perspectiva. Como nova editora, isso aumenta a minha responsabilidade como editora para habitar nesses espaços de silêncio e pensar sobre esses espaços e pensar sobre os livros que talvez sejam importantes para serem traduzidos para o inglês, para o público anglo-americano. E trabalhar com livros que talvez não sejam novos, mas que talvez deveriam fazer parte de novas conversas. Então, é por isso que eu gostaria de agradecer a todos vocês, e esse é um trabalho inédito no Dialogues, então eu acho que esse é um ótimo lugar para nós estarmos nesse momento. Outra coisa que eu queria dizer é que, para mim, trabalhando ali no fundo, isso destacou as lacunas institucionais e estruturais na publicação acadêmica em relação à tradução. Logisticamente, era menos fácil ter essas conversas. Então, eu gostaria de agradecer, porque eu estava usando o Google Translate para traduzir algumas mensagens, e essas traduções eram terríveis. Então, eu acho que há uma pobreza uma falta de apoio para conversas em vários idiomas. Então, acho que temos que ter recursos para a tradução. E, por exemplo, o nosso portal de manuscritos está disponível apenas em inglês. E eu acho que isso é algo que as editoras, com dinheiro, acabam escondendo por trás de páginas pagas. E é claro que isso não é nada novo, mas para mim essa é uma questão importante. E eu acho que isso abre novas oportunidades para nós em fóruns como esse. E finalmente também gostaria de dizer que, com o meu chapéu de professora, eu estou ensinando as aulas principais, básicas do nosso programa. E isso nos faz pensar sobre a interpretação de quem precisa estar disponível sendo apresentado aos alunos. Então, o Milton Santos está no currículo da Universidade de Toronto esse ano. Muito obrigado. Então, foram algumas reflexões maravilhosas que honraram a diversidade e a potência do pensamento do Milton Santos. Agora eu gostaria de abrir para respostas e perguntas, mas eu gostaria de começar com uma primeira pergunta para os nossos palestrantes, que poderia estimular reflexões de vocês. E eu sou uma pessoa muito focada em tempo, então é importante
lembrar das nossas limitações de tempo. Mas o que eu gostaria de perguntar é o seguinte: com quem a gente deveria ler Milton Santos? Quem também existe naquela ausência que a Michelle falou? Em termos da genealogia que Alex e o Rafael falaram, comentaram, também Kanishka falou sobre este contexto terceiro mundialista, então podem falar, responder da forma mais breve possível, se quiserem, mas quem mais que a gente poderia começar a dialogar com Milton Santos? A gente pode começar do início com a Mariana. Eu estou tentando pensar em mulheres que estão sempre ausentes. A gente tem que encontrar alguma mulher, ver os arquivos delas, ver o que elas escreveram e construíram, e talvez geógrafos do norte têm dificuldades também, porque aqui no Brasil a gente tem muitas referências do sul, aí a gente precisa de mais pessoas do norte. É só isso, quer dizer, do Brasil. Bom, eu também vou nesse sentido de, né, ler Milton Santos, não exatamente só esta obra, mas algumas do mesmo período, né, até um pouco antes, como o Manual de Geografia Urbana, em que ele cita Fanon umas 4 vezes. Então, assim, Milton Santos leu Os Condenados da Terra, como muitos militantes negros no mundo estavam lendo. A gente vai tentar voltar ao Alex. Então, Kanushka, você gostaria? Desculpe, obrigado pela pergunta. Então, na minha resenha, eu tinha acabado de falar, de ler, desculpe, uma outra obra sobre a economia política de subdesenvolvimento de um economista da Sri Lanka e outro escritor que tem um nome português, Javier de Silva, Socialismo ou Barbarismo, Barbaridade. Então, na minha cabeça, eu não consigo ler Santos sem me referir a este tipo de escritor do meu país e que lidam com problemas de imperialismo, subdesenvolvimento, etc. Mas eu acho que a gente deveria também ler Santos com referência, com relação, desculpe, às teorias e filosofias europeias mais radicais. Sartre, por exemplo, e Lefebvre. Então, para mim, Santos e Souza ele é um pensador do terceiro mundo, mas ao mesmo tempo ele apropriou criticamente o melhor das reflexões europeias. Então, acho que a gente tem que ler ele em conjunto com alguns daqueles pensadores mais radicais e
também outros escritores do terceiro mundo, para incluir também do continente africano, como Amílcar Cabral, etc. E do Caribe também, Walter Rodney. Então, pessoas da tradição anticolonialista do terceiro mundo. E, por último, eu sugeriria poderia também ler ele contra outras pessoas. Então, talvez algumas tendências de descolonização. Walter Bignolo, por exemplo. Walter Bignolo. Muito obrigado. Rafael. Bem, quando o professor Asher formulou aí a sua questão, me veio um pouco que meus colegas que me antecederam aí, esse universo acadêmico, mas me veio uma outra pegada, que é isso que, inclusive, que eu até lidei esses dias e me veio aqui clareza. Como seria Milton Santos entrar numa escola de ensino fundamental? O que teríamos que fazer para uma escola pública lá no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, ou no Morro do Gantuá, em Salvador, ou, sei lá, na Praia de Iracema, lá em Fortaleza? A professora entrar na sala de aula, vamos falar hoje de espaço geográfico e vamos falar de território e trazer Milton Santos. Como é trazer para uma escola, por exemplo, o território é o chão e mais o sentimento de pertencer àquilo que lhe pertence? Quer dizer, como é trazer isso para uma criança de 6, 7, 8 anos? E que, conforme a maneira que seja plantada, isso fica uma vida, porque eu me lembro de experiências dessa época com professores que eu tive, e que me servem até hoje. Então, eu fiquei pensando, acho assim, esse desafio que é a geografia, o lastro da geografia, que é a base de quase tudo, que vamos dizer, que são as nossas cidadanias, que Milton Santos possa estar lá, não só na governança, como eu falei agora, o ordenamento do território. Ele era um homem do direito, era um homem da geografia. Então, o trabalho dele reflete isso. Mas também ele aprendeu, ele não foi de escola pública, ele aprendeu escola em casa. Então, ele já pegou o bonde andando, e pegou muito bem em casa. Então, assim, eu fiquei pensando, quando você formulou, nisso, esse desafio da escola básica, que é a escola, o ensino fundamental, que é onde a geografia está garantida. O ensino médio brasileiro, por uma reforma, a geografia não está mais garantida. Então, quer dizer, essa reforma está em alguns países e é o comprometimento da ciência geográfica. Essa é uma discussão maior. Eu diria isso agora. Então, eu falava que é importante ler Milton Santos e Fanon, né, principalmente o Fanon de Os Condenados da Terra, quando ele distingue ali nas primeiras páginas a cidade do colonizado, a cidade do colonizador, que Milton vai retomar entre outros trabalhos, falando de uma cidade étnica, né, marcante na África, marcante na Índia, marcante também no Brasil. Então, ele já falava disso. Quem estudou isso foi o geógrafo Diogo Cirqueira, que eu citei na resenha, né? Eu orientei o trabalho dele de mestrado, e agora nós estamos continuando discutindo também que Milton leu bastante pessoas da Venezuela, né? Quem eram essas pessoas
africanos, né? O geógrafo Maboguje. Então, assim, quem são essas referências terceiro-mundistas dele, né? Do período, assim, são muito importantes. Ele foi muito marcado por essas referências e né, a situação também da Venezuela, da Tanzânia, né? Então, isso é muito importante, porque parece que ele também não lia, né? Assim, as pessoas não têm noção de quanto ele lia as bibliografias africanas e latino-americanas. Muito obrigado. Só para verificar, a gente tem tempo suficiente? Eu acho que tem alguns comentários muito interessantes sobre a tradução, mas não são perguntas específicas, então eu vou pegar duas perguntas aqui. Uma tem a ver com a polêmica sobre a palavra território. A gente falou um pouco sobre isso, mas é importante. E também a conexão, ou falta de conexão entre os santos e o mundo lusófono. Então, eu acho que eu vou abrir agora para quem gostaria de responder essas perguntas. Eu posso falar uma coisa sobre o mundo lusófono, e porque tem uma falta de conexão entre santos. Então, é importante que ele estava na Universidade de Dar es-Salaam quando houve essa, como dizer, conexão ou conjunto de filósofos radicais e anglófonos, Ben Wister, por exemplo, que estava lá. Então, Dar es-Salaam era um centro de o movimento de independência da moçambicana. Então, isso faz parte das camadas do que ele escreveu, mais implícito, mas no início dos anos 70 ele estava muito engajado nos movimentos de independência nos países africanos, mas eu acho que ele não cita Corão ou do que eu. Alguém gostaria de falar sobre essa questão de território e a polêmica sobre este termo? Eu não sei bem, né, quem perguntou qual é o interesse, mas a grande categoria trabalhada, né, por uma geografia nova, nos trabalhos, nos debates de final de 1970 é espaço. E isso é uma grande conquista da geografia. Foi reconhecido por sociólogos, foi reconhecido por historiadores, arquitetos, né, colocar o espaço, a categoria espaço no centro. Território é anterior. Hamilton Santos tem uma concepção muito própria de território usado, mas no Brasil eu penso que é algo muito tratado com muito cuidado, assim, né? Se usa para território indígena, para territórios quilombolas, de outras coisas que não estavam no pensamento dele, né? Ali, territórios de grupos de sexualidade, mas é uma categoria bastante também conhecida, que permite entender, né, os fenômenos de conflitos, fenômenos de grupos sociais no Brasil, né? E agora são usados. O segundo governo Lula tinha a categoria território como a categoria de entendimento da sociedade brasileira, de trabalho, territórios quilombolas, territórios de cidadania. Então essa é uma espécie de continuidade e de conquista da geografia
colocar um termo desse. Agora, não tem consenso, né? Alguns trabalham o território como mais jurídico-político, outros mais cultural, mas nós ainda conseguimos identificar as linhagens, retomar esse pensamento. Mariana. Eu tenho uma pergunta, uma questão mais diretamente relacionada à tradução propriamente, né? A esse novo velho livro, que chega para num contexto, né, muito distinto, assim. E eu acho que a Michelle falou um pouco sobre isso quando ela resolve adotar o livro, né? Imagino quão interessante seria saber como é que vai ser essa leitura de Por uma Geografia Nova, numa sala de aula, numa graduação. Penso que até como uma proposta de revisão crítica das histórias disciplinares que estão colocadas aí, né? Que ele tenta fazer isso, né? Pelo menos toda a primeira parte é um grande investimento. E aí eu queria saber de vocês dois, Art e Michelle, como é que vocês pensam as possibilidades de leituras nesse contexto anglo-americano, né? Que encaixes serão feitos, né, com essa obra, ou que podem ser feitos nessa obra. E aí, Art, uma pergunta bem específica para você, porque foi muito bom para mim esse convite, porque eu reli muitas vezes, né? E esse livro atravessou meu caminho muitas vezes, né? Como eu falei na review. E sempre me chamou muita atenção o estilo dele, né? A elegância da escrita, né? Ele é extremamente elegante e você percebe muito claramente a influência, justamente o mergulho que ele faz na filosofia, o mergulho que ele faz em outros campos, né? O que permite essa escrita. E o quão difícil deve ser traduzir essa escrita, né? Os estilos de escrita muitas vezes são sublimados pelo bem da comunicação que o inglês impõe muitas vezes, né? E eu queria saber de você, Art, o quão importante foi conhecer a obra, conhecer o homem, conhecer a trajetória, para poder incorporar minimamente, né, apesar dos desafios da língua, minimamente esse estilo dele, que é tão característico. Assim. E obrigada. Bom, eu acho que eu posso começar respondendo, Michelle, e aí depois você pode lidar com a primeira parte da pergunta. Ele escreve frases muito lindas, ele escreve muito bem, e a beleza das suas frases não é fácil de ser traduzida para o inglês. Porque ele tem um estilo barroco, da elegância acadêmica portuguesa, do português. Eu acho que isso não se traduz muito bem para o inglês, de uma forma barroca. Isso é uma questão muito subjetiva, mas a minha tática foi sempre transformar esse estilo barroco, elegante, em uma linguagem mais direta e lúcida no inglês. Essa foi minha tática. Isso fez com que eu realmente trabalhasse muito com a linguagem dele. Então, eu comecei a conversar com alguns colegas de língua inglesa sobre esse livro, e esses meus colegas, sabe, ficam prestando muita atenção ao idioma original, e eu fiquei pensando, caramba, o que eu fiz? De onde é que está vindo isso tudo? Mas o que eu percebi foi que o livro agora está no meu idioma. Então, esse é um livro que eu escrevi. E essa é uma posição complicada para se adotar, principalmente em relação às histórias intelectuais sobre as quais o Alex e o Rafael têm falado. E até mesmo quando eu considero a minha posição
em relação a essa história intelectual. Eu estou numa posição complicada, mas como tradutor, você precisa aceitar por exemplo, a profundeza do que você faz, a profundidade do seu trabalho com o original. Então, eu sempre preferi tentar lidar com essa elegância, né, do original, transformando o meu trabalho simples e elegante no inglês. Eu não estava obcecado em tentar seguir cada elemento das suas frases, porque isso realmente não é possível no inglês. Então, eu tentei fazer isso algo explícito na minha introdução. Eu tentei explicar como eu estava traduzindo. E eu ainda penso muito sobre a política dessa prática como tradutor. Então, obrigado pela pergunta. E Michele? Sim, obrigada, Archie. E Mariana, obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito importante. Eu adoro essa pergunta, porque eu acho que isso volta àqueles lugares onde eu não me sinto tão confortável, né, em relação ao meu trabalho. É uma pergunta importante para ser feita. Eu pensei muito sobre isso. Eu pensei se eu deveria incluir Hamilton Santos no currículo, porque eu não sou professora disso. Então, o que eu estou aprendendo como professora é quando eu devo deixar claro para alunos numa aula básica. Quando eu estou lendo um texto com os alunos e quando eu preciso entender quando eu posso ter o papel como instrutor e quando eu preciso ter um papel de aluna junto com os outros alunos. É claro que isso não me isenta de responsabilidade, não é o caso, mas eu acho que essa tática me ajuda a entender que talvez eu como instrutora, talvez eu não possa ensinar aquilo corretamente. Então eu tenho essas ressalvas. E eu não queria incluir o livro, o Milton Santos no currículo básico, mas quando eu estava examinando, o histórico das revoluções quantitativas, basicamente, o currículo seria baseado apenas no material do norte. Isso, para mim, pareceu insuficiente. O objetivo do curso era não dar um entendimento aprofundado sobre todo o material. O objetivo era dar aos alunos a ideia de que há várias conversas acontecendo e os alunos poderiam se aprofundar nessas conversas. Mas a sua pergunta também me faz pensar nas maneiras como as dinâmicas estão presentes até mesmo em painéis como esse, onde o Alex e o Rafael, e onde o trabalho de várias outras pessoas foram traduzidos para o inglês, e aí eles acabam não existindo na sua fórmula inicial. Então, há várias questões em relação a isso. Mas eu, como acadêmica, preciso também poder trabalhar em outros idiomas, e esse é um esforço que eu estou fazendo agora, estou tentando aprender outros idiomas. Então, eu não sei se eu consegui responder o que você perguntou, mas é isso. Bom, nós temos algumas outras perguntas aqui no bate-papo. A primeira pergunta é em relação como intérprete da realidade brasileira, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é reconhecer as contribuições de todos ao fórum. Isso volta àquela questão do Milton Santos e a interpretação do Brasil. E aí temos perguntas de Alexandra sobre como o Milton Santos está sendo ensinado hoje e como as pessoas lidam com seu material hoje. Talvez a Mariana poderia falar sobre isso. E aí temos também algumas perguntas em relação à tradução. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, essa é a última oportunidade. Então, se vocês quiserem também concluir o seu pensamento, esse será o momento. Kanishka, você gostaria de começar? Vejo mais a primeira
da minha perspectiva, né? Que é interessante também, porque eu sou do Rio de Janeiro, e a gente, no Rio de Janeiro e nas universidades do Rio de Janeiro, leram, na minha formação, eu entro na universidade na década de 90, e a gente lê muito menos Milton Santos do que os estudantes de São Paulo. Isso é uma coisa muito clara. A adoção dos livros, né, a adoção do Milton Santos em sala de aula, pelo menos na minha formação, ela não foi tão evidente quanto é na formação. Então, foi algo que a gente foi atrás, porque era muito importante que a gente lesse Milton Santos. E ele fazia parte de todas as provas para pós-graduação. Então, você precisava encarar ele em algum momento. E a natureza do espaço, isso foi uma pesquisa muito pequena que eu fiz há muito tempo, ela fazia parte de praticamente todas as bibliografias de provas para você entrar na pós-graduação. E é um texto muito difícil, é um livro muito sofisticado, de um pensamento extremamente sofisticado, e que ninguém se formava lendo. Então, eu lembro de compartilhar com meus amigos, e a gente fez um grupo de estudos para ler A Natureza do Espaço juntos, porque sozinhos não conseguíamos, tamanha era a complexidade e a dificuldade. A gente precisava de um reading Milton Santos, né? Um reader. A gente teria que fazer um reader para poder entender. E eu acho que atualmente, como eu percebo, e talvez é uma percepção ligada à irrupção das geografias negras, à irrupção das geografias feministas e da geografia decolonial, eu acho que tem uma redescoberta pela nova geração do Milton Santos, né? Evidentemente, o seu trabalho é fundamental nos estudos de geografia urbana, mas eu observo cada vez mais que questões que tangenciam a discussão de grupos sociais explorados e oprimidos, isso vem acontecendo. Eu sou professora de 2 disciplinas, História do Pensamento Geográfico e Geografia Cultural. E eu uso Milton Santos em ambas. E eu não consigo abrir mão dele, né? Porque eu acho que a discussão da paisagem que a gente faz em Geografia Cultural, da paisagem cultural, é fundamental a gente fazer a discussão da formação social, que está no próprio Por uma Geografia Nova. E eu acho fundamental apresentar aos alunos a sua revisão crítica da história disciplinar. E eu vejo que eles... né, e eu sou de uma universidade popular, com muitos alunos e alunas negras. Então, é fundamental que tenha uma literatura negra também. Então, a gente tem cada vez mais levantado essa discussão. Então, por isso, eu creio que ele está sendo cada vez mais lido. I'd like everybody to have a last word, so why don't we can turn to Kanishka, but then Michelle, Rafael, and Alex before we conclude. Kanishka, and then Rafael. Bem, Bom, eu tentarei ser breve. Então, eu gostaria de olhar a terceira pergunta. Será que importa que a plateia anglofônica não estará familiarizada com o contexto da produção do trabalho de Milton Santos? Será que o seu trabalho ainda pode ser utilizado de forma significativa? Bom, nós temos que lidar com vários autores. Gramsci. Então, precisamos ter alguma ideia. Mas o contexto europeu é um contexto mais bem conhecido. Então, talvez seja mais fácil. Mas a minha resposta curta é que eu espero que seja possível para uma plateia anglófona fazer um pouquinho de trabalho para entender o movimento continental terceiromundista e a conjuntura disso, e para entender como o Milton Santos era uma parte disso tudo. Então, o contexto para mim é chave. O contexto é chave para entender Milton Santos.
Mas isso não significa que ele não possa ter relevância para além desse contexto, porque as teorias viajam. Às vezes, num novo contexto, as pessoas verão coisas diferentes, e não tem problema. Mas a última coisa que eu gostaria de dizer, não quero ser a última palavra, eu levantei a mão por isso, para não. Também é importante não pensar no Santos como um brasileiro ou somente através da identidade dele, porque ele é um filósofo e um teórico também sobre o espaço, que tem que ser considerado igual a Lefebvre, ou Harvey ou qualquer outro acadêmico. Então, ele tem uma contribuição intelectual e teórica à geografia. Sempre vem de um lugar, de um local, mas às vezes quando você fica focado demais neste local, e a gente vai perder a inovação intelectual e a contribuição crítica e filosófica. É por isso que Santos não é só brasileiro, mas ele é um homem do mundo, uma pessoa do mundo. Rafael, a gente vai terminar logo, mas eu quero só dar uma Ok. palavra breve a todo mundo. Rafael. Duas palavrinhas rápidas. Dizer o seguinte, eu botei aqui no chat agora, tem um programa no Brasil chamado Pensar Africanamente, e o Milton Santos foi um dos pensadores em um programa desse. É uma intelectualidade, um pouco da comunicação no Brasil, que traz algumas referências importantes, né? E aí está aí no chat, e a gente tratou nessa oportunidade o momento técnico científico operacional que está aí agora e que tem tudo a ver com esse momento. Olha a geopolítica da informação no Brasil, o desmatamento, tudo isso é um momento técnico científico informacional. Quer dizer, o Milton Santos ele é vivo. O seu saber ele é vivo, ele vai além dos tempos. E aí eu queria dizer essa coisa desse gap que a professora Mariana colocou muito bem. O Brasil é um país continental com várias geografias, com vários programas de pós, com vários... Então, isso é até um trabalho. Alex, você que é sistemático, como Milton Santos está presente na geografia brasileira, mas isso não é só uma impressão de um Ampeg, nem de um AGP, um ano 12 em 12 anos. Quer dizer, como é que isso de fato? Por quê? Por exemplo, a cidade de Salvador, o ano passado, ou esse ano, acho que foi esse ano, deu um nome de uma avenida ilustre em Salvador a Milton Santos. Quantas baianas sabem quem é Milton Santos? É uma grande questão. Milton Santos está na escola? Não está na escola, ele está na universidade, um seleto grupo. Então, assim, para a gente refletir. Como Milton Santos, que é um ser do mundo, um cidadão do mundo, ele alimenta mais a sua origem, alimenta mais o Brasil, alimenta mais a Bahia, alimenta mais Salvador, alimenta mais talvez a Chapada Diamantina, de onde ele veio, que tem uma rodovia também com seu nome. Quantas pessoas dirigem carro lá? Rodovia Milton Santos. Quem é esse cara? Né? Então, Milton Santos está aí. Ele está nos ouvindo aqui, onde ele estiver, ver o que é que a gente pode fazer para ele não só ser lido, mas ser visto, entendido e respeitado no nível que ele precisa ser. É isso. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui, colaborar, né? É a nossa função, é a minha função, contribuir. É isso.
Bom, só tem mais uma coisa para dizer, né, e terminar minha participação, que eu não fui aluno do Milton Santos, estudei na Universidade de São Paulo, mas eu via muitas palestras dele, né, e várias delas, e as reportagens, ele falava bastante da questão racial, e mas aí veio, né, a questão da saúde, ele não pôde continuar muito nessa parte, né? A gente conversou uma vez, ele apoiava as ações afirmativas, não é? Então, esse Milton Santos, que até 80 dizia que a militância limitava o intelectual, ele já estava bem próximo do movimento negro, né? Então, tem muita coisa ainda para ver essas relações dele, que são importantíssimas, né? Como disse Mariana, para esse momento que tem, né, novos jovens, né, negros e negras querendo ler Milton Santos. Então, isso é muito importante. E quero agradecer muito, né, a arte e a todo mundo, porque foi um momento muito fértil, muito, né, a cada fala, novas ideias. Então, cada pergunta também, algumas geram outras. Só agradeço. Michel, você gostaria de falar alguma coisa? Peço desculpas, você ficou congelado. A gente vai terminar aqui. Você gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer a todos os nossos comentaristas aqui. Eu gostaria de agradecer a você, Arte, por ter organizado e pelas perguntas e comentários maravilhosos. Eu acho que foi um fechamento muito maravilhoso e obrigado da parte de diálogos a todo mundo. E gostaria também de agradecer a todos esses acadêmicos que foram muito generosos com o tempo deles e eu aprendi tanta coisa. Muito obrigado. E para todos os participantes, eu acho que é super importante ler as resenhas e os comentários que foram feitos aqui. Como o Rafael disse, o Milton Santos vive ainda, e obrigado aos intérpretes também. Eu